Boa noite. Boa noite. Quem já passou? Quem já passou de ano aqui? Porque sabe, existem momentos na sua vida que você lembra muito de quem? Sabia que para os judeus a Páscoa significa dizer passagem? Sabia disso? Você sabia que quando os judeus estavam lá no Egito, quem já esteve no Egito aqui? Egito da sua vida. Quem já sabe que tem Egito? Levanta a mão aqui. Quem já viveu com Tutankhamon? Já viveu? Já viu? Você já teve uma pirâmide, um túmulo na sua vida? Você estava lá deitado, porque antigamente, quando um rei, um faraó, morria, ele ia para o túmulo com todas as coisas que ele tinha. Então, você está indo para o seu com quantos? O que você está levando para o seu túmulo? Pergunta a pessoa, você está levando alguma coisa? Primeiro tem que saber se você já morreu, né? Estou perguntando isso porque às vezes a gente nem sabe que morreu. Morreu e está morto e não sabia. Cutuca a pessoa que fala, você está vivo? Se estiver morto, a gente fala, Lázaro, Lázara, ressuscita no espírito. Desperta. Porque às vezes o ressuscitar só pode ressuscitar de morto, né? Já viu alguém ressuscitar de vida? Ninguém ressuscita de vida. Então, às vezes você está passando uma situação, você está totalmente agarrado no seu Egito, e eu vou explicar para você. Páscoa é passagem. Jesus estava fazendo a sua Páscoa, no momento em que ele estava com os discípulos em volta dele, e ele não comeu o cordeiro, porque ele era o próprio cordeiro. Ele só usou o pão e o vinho. O pão não tem fermento, já viu? O pão da Páscoa dos judeus não tem fermento. Por que não tem fermento? Porque não dava tempo. Estava indo embora e não tinha tempo para deixar o pão crescer. Então, Páscoa, eu tenho certeza que a mensagem está chegando. A Páscoa é um movimento de passagem. Nós podemos ficar muito felizes porque, para um cristão, são dois momentos muito importantes na nossa vida. O dia que a gente casa... Brincadeira. O dia que Jesus nasceu e o dia que ele ressuscitou. Eu não fico agradecida pela injustiça que Jesus passou. Eu fico agradecida por ele ter ressuscitado. Porque eu não me alegro em injustiça. Mas através dessa injustiça que Jesus passou, é que hoje nós estamos vivos. Pela graça do Senhor. Amém? Então nós temos a Páscoa, nós temos o ovo e o coelhinho. E a gente aprende desde pequenininho, coelhinho da Páscoa. Quem já aprendeu isso aqui? Gente, o que é isso? Eu não sou tão velha assim. Meu filho de 4 anos aprende isso. Aí você fica pensando, ovo, coelho, nada a ver com ovo e coelho. As crianças já acham que coelho está sem ovo. Aliás, isso realmente é uma educação contrária. Aí a Igreja Católica abençoou os ovos lá em 1242, né, depois de Cristo. E aí foi lá os ovinhos todos pintados na Alemanha, em todos os lugares, eram dados como um simbolismo de fertilidade, na primavera uma nova vida. E até hoje você dá o ovo de Páscoa à pessoa e você não sabe por quê. E as crianças recebem super felizes. Menos ainda querem saber por quê. Elas não querem nem saber o que é Páscoa. É ovo de Páscoa.
Só que agora, como bons cristãos que somos, vamos aprender o que é Páscoa. A Páscoa para os cristãos é, na verdade, um momento em que Jesus ressuscita depois dele ter sido morto naquela cruz 3 dias antes. Amém? Ele ressuscita, sai do lugar onde ele foi. Já tem a foto aqui, Pedro? Você tem? Eu queria só mostrar algumas passagens. São tantas passagens lindas. Eu queria até mostrar Êxodos também, um momento. Quem conhece o filme Êxodos? Quem conhece? Lindo, né? É a passagem dos hebreus saindo do Egito depois das pragas e a morte do primogênito. Só dá uma passada, você vai falar agora do sangue aspergido, o cordeiro? Tá, deixa eu explicar. Então, o Senhor falou para Moisés: em cada casa vocês vão cozinhar um cordeiro. Poxa, coisa boa, né? Tem o frango assado hoje em dia. Antigamente era o cordeiro. E o sangue desse cordeiro você vai aspergir nos umbrais. Está vendo aquilo ali? Aquilo é umbral. Você só aprende isso quando você lê a Bíblia e quando você faz obra na igreja. Entendeu? Aí você joga ali o sangue. E aí o anjo da destruição... Você já conheceu o anjo da destruição? Conhece o anjo? Pergunta a pessoa que está do seu lado. Não finge que não conhece, não, né? Já bateu na sua porta? Já bateu no seu coração? Já destruiu o seu coração quantas vezes? Então, esse anjo da destruição não entrou na casa dos israelitas, porque dos hebreus, porque tinha sangue aspergido ali nos umbrais da casa deles. Depois ainda comeu um carneirinho. E todos os primogênitos morreram. Inclusive o filho de Faraó. Foi assim que Faraó permitiu que eles saíssem do Egito sem ser escravos. Saiam. E eles saíram. Então, a Páscoa, todo ano, sempre foi, até hoje é, comemorada como a passagem do anjo da morte, da destruição, na casa deles, e passou, não entrou. Amém? E Jesus, nesse momento, que ele estava vivendo essa Páscoa, que é Páscoa, dependendo de onde você estiver, a Páscoa, porque ele era um judeu, um hebreu. Ele estava fazendo uma comunhão. O pão não tinha fermento. E cada simbolismo existia na mesa. Já está dando para ver? Eu acho que não está dando para ver. Aí é o quê? É a mesa? A mesa é o quê? Ah, tá. Ah, ok. Tá bom, ótimo. Vai, passa aqui para a gente ver. Essa aqui é a mesa. Cada comida tem um simbolismo específico, porque o pão, porque não tem fermento, as amargas. Pedro? Cada elemento simbolizava uma situação que eles estavam vivendo, né? Então o pão, ele não tinha fermento. Isso. Porque Deus anunciou que aquela seria a última refeição deles como escravo. E eles não colocariam fermento, simbolizando a pressa que eles teriam para sair. Então todas as pessoas fizeram a refeição já preparadas para sair. Com o cajado, se você observar, o Senhor está com o cajado na mão, eles estão com as bolsas. E essa foi a última refeição que eles fizeram antes de fugir do Egito. E aí, como a pastora Virginia estava explicando, o símbolo que Deus anunciou que livraria, que pouparia a vida deles, seria o sangue desse cordeiro, que seria sacrificado cada um por uma família. Cada família teria o seu cordeiro, e se a família fosse muito pequena e não conseguisse comer, ela chamaria o seu vizinho, e elas compartilhariam esse cordeiro entre eles, já simbolizando a união que Deus queria ter conosco, já um símbolo da igreja,
de nós juntos, revivendo esse sacrifício. E como a pastora Virginia estava falando, eles comeram ervas amargas. Ervas amargas. Para que eles não esquecessem do tempo em que eles viveram escravizados e do sofrimento que eles passaram e que Deus livrou cada um deles. Amém. Vocês estão vendo como é que era disposto a ceia antes? Ok. Acende um pouco a luz, por favor. E aí, o que aconteceu? Cordeiro. Lembrou do cordeiro? Lá em Êxodos, cordeiro. O que Jesus foi? Em Israel você tem uma porta para você entrar pela cidade, que era a porta das ovelhas. Então, todas as ovelhas que seriam sacrificadas tinham que passar por aquela porta, a porta das ovelhas. E os sacerdotes ficavam vendo se aquelas ovelhas eram boas para serem sacrificadas, se elas estavam limpas, se eram elas imaculadas, eram ovelhas que não tinham nenhum tipo de defeito. Porque tem gente que gosta de dar para Deus assim o resto, né? Não, nesse caso, para você consagrar algum sacrifício, que naquela época se fazia sacrifício de animais, você tinha que fazer de um cordeiro, que para cada pecado tinha um determinado animal que você matava, né? Então, naquela época, existiam os sacrifícios, e aí passava, e aí ia lá o sacerdote, ficava olhando. Aí, se tivesse varize, não entrava. Mandava de volta. Por isso que, né, varize no cordeiro. Então, se não tivesse muito bem, a pessoa mandou, só era o final, não passava ali. Aí, quando você vai para Israel, você vê exatamente isso, é muito bonito. Só que Jesus passou por essa porta. E os fariseus, saduceus, na época, aqueles que entendiam do mundo espiritual, olhavam para Jesus e não conseguiam achar uma maneira de colocá-lo na prisão. Por quê? Por quê? Ele não tinha mácula. Então, quando você processa o que aconteceu com os judeus lá fora, lá atrás, entende porque Jesus sentou numa mesa e foi fazer uma comunhão, sendo ele o cordeiro. Ele participou disso, mas ele não comeu o cordeiro, porque ele era o cordeiro. Amém? Então nós entendemos que quando nós estamos vivendo a Páscoa, nós estamos vivendo um momento de comunhão com Jesus ressuscitado. Quando você tem a Páscoa, por isso é tão importante a família junta numa Páscoa. Por quê? Porque ali em Êxodos, que a gente estava lendo, eles matavam um cordeiro por cada família. Então, desde aquela época, o Senhor abençoava a família. Pais, os filhos, eles tinham que estar juntos. Eles estavam em comunhão. Então, naquela época, a Páscoa representava a passagem do anjo da morte, da destruição, que passava, não entrava na tua casa. Hoje, Jesus representa a ressuscitação, o ressurgimento, a revigoração. E aí quando você pensa, mas exatamente o que é a Páscoa? O que é a Páscoa? Bom, você não é uma pessoa que segue o judaísmo. Portanto, você acredita em Jesus, que ressuscitou 3 dias depois de morto na cruz, para provar que existe a vida eterna. Ele provou. Ele disse, isso e isso vai acontecer comigo. E antes dele dizer isso, outros profetas disseram que ele ia existir.
Jesus não podia provar e nem dizer que ele era um Deus, se ele não fosse um Deus, porque todas as provas anteriores a ele, através de profetas, diziam que ele ia morrer daquela forma e naquela situação. A pessoa não pode. Como é que ela podia? Ela pode seguir um certo momento, sabe? Tem gente que fala, eu sou Jesus. Não tem? Eu sou Deus. Não tem? Quem já viu isso? Sai em jornal, então eu sou Deus. Mas você pode ser Deus até o momento do milagre. Não aconteceu? I'm sorry. Tem alguma coisa errada contigo. Você pode dizer que você tem o Espírito do Senhor até o momento que isso atravesse o milagre na sua vida. Se não está acontecendo um milagre na sua vida, tem alguma coisa errada que você precisa colocar no lugar. Porque se Deus é um Deus milagre, Deus é um Deus vivo, e se Jesus morreu e ressuscitou, está na hora de você ressuscitar também, né? Então, para as pessoas, assim, não, uma Páscoa. Meu ovo de Páscoa. Momento de engorda. A Páscoa não é o ovo de Páscoa. A Páscoa é um momento sagrado para as famílias. E às vezes a família é tão pequena que não tem com quem. O que você faz? Junta outros. Faz uma ceia na sua casa. Ano que vem, lembre-se que existem muitas pessoas que não têm família. Amigos seus que não têm mãe, não têm pai. Ou às vezes tem, mas está longe. Junte essas pessoas, faça uma Páscoa na sua casa. Ou aqui na igreja também, traz um frango assado, farofa. Então, quando você entende que a Páscoa é o momento de você ter comunhão com Cristo, com os discípulos, com aqueles que acreditam na ressurreição de Jesus. Então, a Páscoa é o momento do milagre de vida. O milagre de vida em abundância. Se você está com um problema sobre a sua vida, se a sua vida não está trazendo abundância para você de valores, abundância de profundidade, então você precisa ir para um lugar para que haja o milagre. Amém? Porque se Jesus estivesse na Judéia, num casamento desses da vida, transformando em água e vinho, você acha que o propósito dele, ele teria alcançado? Se Jesus não tivesse passado pelo deserto, sozinho, e ter sido testado em todas as coisas que ele foi testado, você acha que ele teria cumprido o propósito dele? Jesus teve 3 anos na vida dele para cumprir o propósito dele, mas os 30 anteriores, ele não sabia, mas ele estava sendo treinado pelo Senhor. Aos 12 anos, ele entendeu que ele tinha que servir ao Pai. Mas existe uma lacuna na Bíblia entre a adolescência dele e até os 30 anos. Ele foi treinado. As páginas não foram apagadas nem foram retiradas. É porque ele estava aprendendo com o Senhor. Ele estava aprendendo com Deus a ser um filho obediente. Então existem partes na nossa vida em que a gente vê uma lacuna. Não é verdade? Cutuca a pessoa do seu lado. Qual o tamanho da sua lacuna? Qual o tamanho desse espaço entre antes de Deus e depois de Deus? Quanto tempo você vai ficar antes de Deus e depois de Deus? Agora, depois de Deus, o que você está permitindo passar e não entrar na sua vida? Será que existem anjos da destruição? Será que no mundo espiritual existe uma força negativa?
que faz assim uma força tremenda para você ficar orgulhoso, autossuficiente, crítico? Existe? Não, nem preciso. Eu não sou influenciado por nada, eu sou. Já viu a pessoa que é? Eu sou, l'état c'est moi, eu sou. E quando você está nessa fase do eu sou, aquela fase do eu sou, será que Deus tem alguma chance de entrar na sua vida para mudar você? Então a Páscoa, às vezes a gente luta contra a Páscoa da nossa vida. A gente luta porque a gente não quer ser ressuscitado. Porque morto não sente dor. Estou errada? Ele não mexe comigo, o diabo não mexe comigo, eu não mexo com ele. Fica tudo em paz. É uma guerra fria. Ou quente, né? Então, eu fico no meu lugarzinho, ele fica no dele. Eu fico morto. Ninguém precisa me ressuscitar. Porque afinal eu não sou Jesus. Me deixe ficar morto. Como você pode saber se você está morto? Pergunta a pessoa que está do seu lado. Como é que você vai saber se você está morto? Gente, você não sabe como é que você está morto? Quem pode me dizer como é que você está morto? Como é que você sabe que você está morto? Pelos frutos? Às vezes você está vivo e também não tem fruto também. A figueira está tudo difícil. Tem nada na tua figueira, nada levanta, nada bate. Você nunca viveu tanto. Como a gente sabe que a gente está morto? É quando o Senhor vive em você. Deixa eu contar para você. Quando Deus vive em você, você pulsa. Existe um organismo dentro de você que, ainda que você não queira, ele luta. Ainda que você não queira levantar, ele te levanta. Ainda que você não queira viver aquela situação, ele manda você viver e você vive. Sabe aquele boneco? Que vai fazendo tudo que Deus quer? Abaixa, submete, diz sim para Deus. E aí você sabe que não é você. Porque quem te impulsiona não é a sua mente carnal. É o Espírito de Deus que quer te governar. Então o pulsar do Espírito é você permitir renascer de novo a cada dia. Porque para você estar apaixonado, para você amar profundamente Deus, você tem que estar apaixonado todo dia. Você tem que entregar todo dia. A paixão pelo Senhor move o teu espírito todo dia. Não porque você queira amá-lo, mas porque Ele te ama antes de você escolher ter Deus na sua vida. E Ele te ama há tanto tempo. Desde o ventre da tua mãe. Como eu? É. E não importa o que você faça. Você pode estar morto para você mesmo, mas você nunca vai estar morto para Deus. Ele sempre vai querer usar você. Basta você deixar. Olha para a pessoa que está do sala e fala, isso é o perigo. Isso é perigoso. Deixar Deus me usar, isso é muito perigoso. Vai que Ele não sabe o que Ele está fazendo. Eu vou entregar minha vida para Ele? Como assim? Então a Páscoa tem esse valor para um cristão. O entendimento de que não importa pela qual e qual for a morte que você passa. Porque eu vou dizer uma coisa, cristão que não morre não é cristão.
cristão tem que morrer o tempo todo. Morre o ego, morre o orgulho, aí volta de novo a morrer, aí achava que estava humilde, volta de novo a cair, achava que estava sem pecado, imaculado, passou pela porta das ovelhas, vai lá o sacerdote e fala: Ih, aqui, quem eu? Estou limpo, imaculado, bonitão, estou pronto para o sacrifício. Aí o sacerdote com lupa, né? Porque sabe como é que é? Sacerdote é lupa, né? Aí passa assim um sacerdote, fica assim, e você fica assim: o que ele pensa que é, hein? Que lupa é essa? Quem deu autoridade para ele ficar de lupa me olhando? É minha vida, você não tem nada com isso. Mas para você passar pela porta das ovelhinhas, você não pode ser lobo. Amém? Se começar a nascer pelos em você, pretos, não é para você fazer depilação. É para você se curar do seu pecado. Porque ovelha não pode ser lobo. Amém? Você está sentindo os pelos? Está na hora de Deus passar e limpar você? Sim, porque como boa ovelha, às vezes pesa, né? A lã, está com muita lã, está com calor. Aí eu estou com tanta lã, não sei o que eu faço com isso. Deixa Deus limpar você, porque tem gente com frio. Amém? Fiquei sabendo até que está tendo filme em casa, as pessoas estão fazendo filme, juntando todo mundo. Então, tem gente que quer ter convívio. Tem gente que quer ficar perto de você. Que tal fazer uma Páscoa na sua vida todo dia? O que você acha de você melhoramentos? Você acha uma boa ideia? É uma boa ideia isso? Então, cutuca a pessoa do céu. O que você acha? Uma boa ideia a gente melhorar? Vamos melhorar? Vamos melhorar? Vamos melhorar? Tá, então todo mundo vai sair da igreja hoje e vai ter certeza. Vai ter certeza, uma. Você está preparado para passar pela porta das ovelhas? Você está preparado? Você está preparada? Você está preparada para se examinar e ver se não tem alguma coisa que você podia dar uma melhoradinha num spa espiritual com Jesus? Sabe, aquela coisa que você não larga. Passagem. Sabe aquela passagem que você não larga da sua vida? Quem tem passagem que não larga da sua vida? Você leva assim, para onde você vai, você leva aquela passagem. Aí você está conversando com aquele namorado novo, você vem com aquela tua passagem toda. O cara não tem nem paciência para te escutar. Porque na terceira vez que você fala do teu ex, minha filha, você pode ter certeza que você está assinando. Pergunta: você consegue passar? Você consegue largar isso? Cutuca a pessoa que está do seu lado e pergunta para ele. Consegue não? Jennifer, cutuca ele. Porque está agarrando demais e muito tempo. E quando a gente está agarrado demais há muito tempo na mesma coisa, a gente fica olhando para baixo e não olha para frente. Amém? Você tem que olhar para onde? Para o vizinho que está do lado, da galinha do vizinho. Você tem que olhar para onde? Mas aí quando você está olhando muito para dentro de você, você vai conseguir ter vontade de fazer alguma coisa? Você vai ter garra para você realmente viver algo diferente na sua vida? Se os seus pensamentos e a sua força é só dentro de você mesmo, só você que manda e só você que acha que entende alguma coisa, como é que Deus pode ressuscitar você? Como é que Deus vai ressuscitar a sua mente? Como é que Deus vai colocar algo dentro de você? Ressuscita e abre o seu coração, para que Deus possa mandar esse anjo mau não entrar no seu coração. Porque ele vai querer entrar. Porque você é um filho de Deus, então você vai viver isso. Amém? Entendemos então? Então quando alguém te der um ovo de Páscoa, você vai falar:
Está amarrado. Isso é ovo. E ovo tem alguma coisa a ver com a Páscoa? Lá na igreja me disseram que esse ovo está amarrado. É coisa de deusa. É deusa da fertilidade. Negócio de, né, coelhinho andando para um lado e para o outro. É deusa da fertilidade. O que tem a ver o ovo com o coelho? Eu tirei porque o pessoal online não vai aguentar minha voz alta. Tem um vozeirão. Tá? E aí você vai falar assim, né? Assim. Você vai pegar o ovo e vai jogar na cara da pessoa, você não sabe, idólatra. Idólatra. Você tem que entender que quem dá um ovo de Páscoa, está dando um ovo de Páscoa, o que é dar um chocolate e um agrado para uma pessoa. E você, como bom cristão, você fala, glória a Deus, vou ter que comer. Ai, meu Deus, esses sacrifícios que Jesus me faz eu passar. Amém? Mas você já sabe que o ovo de Páscoa não tem nada a ver com a Páscoa. Portanto, não se veja obrigada a ficar naquela fila da loja americana. Você entende? Porque, rapaz, isso é um sacerdócio real na loja americana no dia de Páscoa, um dia anterior. Vai na terça-feira, que vai estar todos os ovos em promoção. Você fala, esqueci de te dar. Entendeu? Pega ovo de Páscoa na liquidação e dá para a pessoa 3 dias depois. Porque você sabe que ovo não tem nada a ver com a Páscoa, amém? Aprendemos isso, igreja? Então tá bom. Então, 2 coisas vão acontecer. A primeira é que a gente vai fazer um ofertório agradecido ao Senhor, agradecendo realmente ao Senhor por essa Páscoa. Mais do que isso, a gente vai estar declarando para o Senhor e dizendo ao Senhor, eu vou dar ovo de Páscoa para a minha igreja. Aí você bota um ovinho de Páscoa para os missionários, porque eles estão desnutridos. Você bota a sua oferta com o seu ovo de Páscoa no ofertório. Pode distribuir os negócios. Quem trouxe o ovinho de Páscoa que cabe no envelope? Ninguém? Então eu pessoalmente quero fazer esse ofertório hoje, porque eu estou muito agradecida ao Senhor por todas as obras que nós decidimos fazer sem nunca fazer uma campanha, porque a nossa igreja é muito boa de campanha. A gente faz a obra, fica com a prestação e depois faz a campanha. É uma bênção. Se vocês conhecerem alguém bom de campanha, avisa para a gente, porque a gente realmente está precisando de ajuda. Aleluia, Senhor. Jesus, eu quero te pedir que você abençoe, Senhor, essa oferta, Pai. Cada decisão de colocar, Jesus, uma semente, Senhor, desse envelope, Pai. E que você multiplique, Senhor. Assim como você abençoa todos aqueles que semeiam na tua obra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria, nesse momento, fazer o que se faz na Páscoa, uma comunhão. Também eu queria chamar a Jennifer, Carol, Henriette, Pedro, os discípulos dessa igreja, os ministros. Eu gostaria que a igreja se levantasse nesse momento. Quem ainda não está aqui, eu acho que é a Bianca, PH, não dá para descer. Todas as pessoas, venham, por favor, pegar um vinho aqui e um pão, um pedaço de pão, e esperem um minuto que eu vou fazer uma oração. Fiquem listados aqui. Jesus disse
para que nós pudéssemos fazer em memória dele a comunhão. Feche seus olhos. Pai, Pai, graças te damos, Senhor, pelo teu corpo, pelo teu sangue, Jesus, pela tua voz, Senhor. Graças te damos, Senhor, pelo renovo a cada dia, Senhor, por você ter ressuscitado em nossas vidas, Senhor, o nosso querer viver, Pai, por você, Jesus. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que você abençoe esse pão, Pai, e esse vinho, Senhor. Que você declare, Senhor, para todos aqueles que beberem desse vinho, comerem desse pão, a comunhão contigo, Senhor. A comunhão com teu Espírito, Senhor. E que todos os pecados, Senhor, que toda rebelião, Senhor, seja declarada morta em nossas vidas, Senhor. Que possamos viver em Ti, Senhor, e ter paz uns com os outros, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, bebamos o vinho e tomamos o pão. Só o teu sangue, Jesus. Só o teu sangue, Jesus. Oh, Pai, eu te agradeço pelos teus discípulos, Senhor. Aqueles que renunciam a cada dia, Senhor, para viver por você, Senhor. Traga, Senhor, discípulos, Pai, que queiram se dedicar e derramar por você, Pai, por amor a Ti, Senhor. Senhor, coloque em nosso coração, Senhor, a razão de queremos, Senhor, nos entregar a Ti, Senhor. A obediência, Senhor. Que a nossa igreja, Jesus, possa permanecer em você, Pai, e você em nós, Senhor. Em nome de Jesus.